Glória. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus 18, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória. Eu quero ler novamente o versículo 18, que diz assim: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Amém? Amém. Essa palavra vai falar sobre o poder da oração. Aqui Cristo está nos ensinando que tudo aquilo que nós pedirmos no nome dEle, tudo aquilo que nós pedimos crendo, Ele é poderoso para fazer. Fala também sobre a concordância no versículo 19. Se 2 de vocês ou mais concordarem com a oração, diz que aquilo que vocês pedirem será feito e será realizado. Mas quantos de nós temos andado em discordância da palavra? E discordar da palavra é andar também em discordância uns com os outros. Muitas vezes nós não entramos em acordo um com o outro, e por isso aquilo que nós desejamos no nosso íntimo não acontece. O Senhor está nos ensinando um princípio na oração. Tudo que você ligar na terra é ligado no céu. Jesus vai dizer na sua oração: Pai nosso que estás no céu, seja feito na terra como é feito. Pai nosso que estás no céu, que o nome do Pai venha a ser glorificado, que o Pai venha nos oferecer, que o Pai venha nos dar aquilo que o céu já liberou sobre a nossa vida. Muitas vezes nós oramos também desalinhados com o reino de Deus. Nós estamos muitas vezes pedindo ao Senhor, pedindo ao Pai, aquilo que o Pai não tem interesse em liberar para as nossas vidas. É muito importante nós pedirmos ao Espírito Santo que Ele venha nos revelar dentro de nós qual é a vontade dEle. Seja feito na terra como é feito no céu. Que o nosso coração possa estar alinhado ao coração do Pai. Porque se o seu coração estiver alinhado ao coração de Deus, ao coração do Pai, a sua oração ela vai ter resposta. Que o Espírito Santo nessa noite ele possa falar conosco de uma forma que a gente entenda e de uma forma que o nosso espírito venha se abrir para as revelações que Ele tem para nós. Muitas vezes estamos apenas interessados naquilo que é uma necessidade humana, física e carnal apenas. Mas quem disse que aquela necessidade naquele momento física, carnal que você tem é o mais importante naquele momento para você pedir em oração? O Senhor, Ele tem os olhos como chama de fogo, Ele contempla todas as coisas. Pode ser que exista alguma coisa na minha e na sua vida, áreas que estão em debilidade, em ruínas, que elas devem ser assistidas muito mais que uma área que nós estamos com os nossos olhos fixados aqui na terra. Hoje a sua oração, de repente, pode ser porque você quer algo material, você quer uma oportunidade terrena. Mas o Espírito de Deus, Ele tem algo que é diferente para a sua vida. Ele quer que você olhe pela sua vida espiritual ou pelos seus sentimentos. Às vezes a nossa oração ela está completamente em desacordo com a vontade de Deus. E por isso as coisas não acontecem, elas não sucedem. Uma outra coisa importante é você andar com alguém que esteja alinhado com Deus e a oração dessa pessoa juntamente com a sua, mas a força do Espírito Santo traz à existência aquilo que não existe na terra. É muito importante nós termos pessoas que nós podemos contar com essas pessoas e orar com essas pessoas.
Mas irmã, eu não tenho uma pastora, eu não tenho um pastor, eu não tenho um amigo que é cheio de autoridade de Deus. Mas você tem uma família. Você tem um filho, você tem um esposo, você tem uma esposa, você tem alguém, você tem um amigo. Alguém que anda com você. Ou você precisa andar com alguém que tem conhecimento do reino de Deus para ter uma aliança em oração com essa pessoa. O Espírito de Deus, ele une pessoas por um propósito. E nós precisamos andar em acordo com a sua palavra. Se 2 de vocês concordarem, ou seja, se vocês estiverem aqui com um só coração, desejosos em ouvir a palavra de Deus, desejosos em receber mais do Espírito Santo, que o Senhor se manifeste e opere sinais, milagres, prodígios e maravilhas, em concordância comigo, em concordância com os líderes que estão no altar, Deus é poderoso para fazer infinitamente além. Mas se o seu coração está desejando uma coisa, o meu coração deseja outra coisa, o coração do irmão outra coisa, o coração da pastora outra coisa, como é que o mover do Espírito Santo vai acontecer em nosso meio? Porque cada um de nós estamos separados, egoístamente desejando algo que não é a vontade de Deus. Olha, irmã, eu entrei por essas portas porque eu estou aqui, porque já culto de libertação e o meu filho tem que ser liberto. Glória a Deus, é vontade de Deus, porque Ele não tem alegria que o ímpio se perca. Deus quer libertar o seu filho, Deus quer libertar as pessoas da minha família e da minha casa, mas muito mais importante que isso, Ele quer libertar o seu coração. Deus quer libertar a sua mente, a sua alma, quem está aqui é você. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O seu corpo está aqui, a sua alma está em algum lugar. E o seu espírito, eu nem sei onde fica. Nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar aqui de fato. Eu estou aqui, a minha alma está aqui, o meu espírito está aqui. Eu estou aqui unido e eu estou unido não só com o meu corpo físico, o meu corpo emocional e o meu corpo espiritual. Eu também estou unido ao corpo de Cristo. O que o corpo de Cristo deseja nessa noite? Essa é a minha vontade. Que nós possamos ter o mesmo sentimento. Os moveres, os sinais, muitas vezes não têm acontecido em nosso meio, porque nós estamos com o nosso sentimento completamente diferente. Cada um deseja uma coisa, cada um quer uma coisa. E como é que a vontade de Deus vai se estabelecer? Se a vontade dele não se estabeleceu em primeiro lugar em nosso coração. Para que se estabeleça aqui na terra e que nós possamos ver os sinais, os milagres visíveis em nosso meio, o reino tem que estar estabelecido em nosso coração. E eu te faço uma pergunta e você vai responder particularmente no seu íntimo para Deus. Com qual intuito você veio nessa noite? O que você está fazendo aqui? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Você deseja ardentemente a vontade de Deus ou você deseja ardentemente a sua vontade? A sua vontade, ela é a vontade de Deus? O que tem desejado o seu coração? O que tem desejado o coração de Deus? Irmã, eu não tenho como saber o que é a vontade de Deus. É claro que você tem. Você é um corpo com Ele. E você tem a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, o Espírito Santo habita em você. Você tem que saber qual é a vontade de Deus. E se você não sabe qual é a vontade de Deus, ou você não tem o Espírito Santo, ou você não tem alimentado esse Espírito que está dentro de você. O Espírito de Deus, ele está procurando pessoas que são disponíveis para adorá-lo. Deus está buscando adoradoras que o adorem em espírito e em verdade.
Deus não está preocupado com multidões que se reúnem, cada um com a sua cartinha, cada um com a sua foto, cada um com o seu milagre individual. Ele está procurando pessoas que têm prazer na sua palavra, que têm prazer em quem Ele é, independente do que Ele faça ou do que Ele não faça. Eu sei que Ele é poderoso para fazer. Eu sei que Ele é poderoso para resolver o meu problema. Eu sei que Ele é poderoso para resolver o seu problema. Mas em primeiro lugar, seja feita, Senhor, a Tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Como é que está o céu nesse momento? Como é que está a terra? A terra parece que não está muito alinhada ao céu. No céu, se você for ler o livro de Apocalipse, vai falar que existem tronos rodeando o trono de Deus. São 24 anciãos, existem querubins e serafins, eles não se cansam e eles dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. Mas nós não queremos dizer que Ele é santo, não queremos dizer que Ele é maravilhoso, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso, que Ele é glorificado. O nosso coração não está alinhado com o coração do Pai, o nosso coração não se parece com o reino de Deus. A terra está diferente de como é governado lá no céu. Independente se Ele fizer o milagre que eu e você desejamos, Ele tem que ser adorado pelo meu e pelo seu lábio. A nossa boca tem que glorificar e exaltar ao único que é digno de toda honra, toda glória, todo poder e toda adoração. É isso que vai nos fazer prevalecer nos dias bons e nos dias maus. Estamos sendo pessoas que são guiadas pelos sentimentos. Se eu estou feliz, se eu estou alegre, Deus está comigo, aleluia! E eu estou reunida com as pessoas, eu vou cair, Deus está aqui. Ele diz: se 2 de vocês concordarem, se você estiver no seu quarto de oração juntamente com o seu irmão, e vocês 2 concordarem, eu estou com você ali naquele momento. Não é só quando você se reúne com uma caravana que está lá todo mundo sentindo arrepio, sentindo glória descer. Não, eu estou com você. Eu creio também em uma outra verdade. Nós não estamos mais solitários. Se o Espírito habita em nós, nós já somos 2. E se o Espírito habita em mim, eu tenho o Pai, eu tenho o Filho, eu tenho o Espírito Santo, nós somos mais de 3. Eu, o Pai, o Espírito Santo, o Filho. Então Ele também se faz presente quando eu oro. Ou seja, se eu estou orando e o Espírito Santo concorda com a minha oração, o Pai concorda, o Filho concorda, o reino concorda e se estabelece a vontade dEle aqui na terra. Vamos parar de fazer orações que não movem o coração de Deus. Você pode orar 24 horas por dia e depois ficar frustrado amanhã. Sabe por quê? Porque você não vê nada acontecendo na sua vida. E não é que Deus esteja com seus ouvidos tapados ou a sua mão encolhida. É que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. E nós achamos que estamos muito próximos a Ele porque estamos. Não, minha irmã. Eu passei 5 horas orando. Deus, Deus, Deus. Quando for daqui a uma semana, 1 mês, 2 meses ou até 1 ano, você vai ficar frustrado e você vai parar de orar. Porque você não vai ver o mover do céu na sua vida. Nós precisamos aprender a orar em concordância com a vontade de Deus. Porque é impossível um homem e uma mulher que estão de acordo com o Pai na sua oração não verem sinais, milagres, prodígios e maravilhas acontecendo em sua vida. Se você está orando e Deus está aprovando a sua oração, se o Espírito está orando através de você, você pode ter certeza que aquilo que vocês concordarem e ligarem na terra será ligado no céu. E aquilo que vocês desligarem também será desligado. Agora nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos orar com sabedoria, com discernimento, e nós termos também
as misericórdias, as graças, os milagres acontecendo assim na nossa frente. Moisés era um homem que andava com Deus, ele orava e os milagres aconteciam porque ele estava alinhado com o Espírito de Deus. Nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Senhor, o que eu oro? Senhor, o que eu peço? Senhor, o Senhor quer que de fato eu ore? Como assim, irmã? Eu me ajoelhei para orar e Deus não quer que eu ore? Muitas vezes acontece. Às vezes você coloca o seu joelho no chão e você precisa esperar que o Espírito Santo ministre a oração para que você comece a orar. Se ele não ministrar a oração, você não vai ter com quem concordar, porque onde 2 de vocês estiverem de acordo vai se estabelecer. Mas se não tiver ninguém para concordar com você, como é que vai se estabelecer uma concordância para que Deus faça? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, e isso tem se perdido dentro da casa do Pai. Em Atos dos Apóstolos, quando eles estavam ali, fazendo sinais, milagres, prodígios e maravilhas, quando eles escolhiam os diáconos, quando eles escolhiam as pessoas que iriam ser levantadas, eles faziam um conselho com os líderes. E eles perguntavam ao Espírito Santo, e o Espírito Santo dirigia a escolha daqueles diáconos. É o Espírito que escolhe, não é o homem. Quando o homem escolhe, não consulta o Espírito Santo. Quando o homem faz sem o conselho do Espírito Santo, não se estabelece a glória de Deus. Nós estamos orando anos e anos, pedindo uma resposta, a resposta não vem. E não nos perguntamos o porquê a resposta não vem. A primeira coisa que nós fazemos é olhar para o céu e nos frustrarmos e nos queixarmos com Deus, porque o erro não está em mim. O erro não está na minha oração. O erro está em Deus, que está longe demais para não ouvir a minha oração. O Senhor, Ele ouve, o Senhor, Ele fala, o Senhor se movimenta. Ele está no meio de nós. Nós precisamos aprender a nos relacionar com a Sua presença. Nós precisamos entender como é que o Espírito se move. Tem uma outra coisa. Você ora, você pede algo para Deus especificamente. Deus me mostra. Deus fala comigo. Deus faz assim, assim na minha vida. De repente, no seu dia a dia, no decorrer do seu dia, Ele está te respondendo de uma forma tão sensível e tão clara. Olha só, eu estou fazendo, eu estou respondendo a sua oração. Eu tenho a resposta que você precisa. E você não percebe. Porque você continua pensando que Deus não está ouvindo a sua oração. Deus não responde como nós queremos, Ele responde da forma que Ele quer. E nós temos que estar sensíveis para perceber as respostas de Deus em nosso favor. Deus, eu quero que o Senhor faça tal forma, eu quero que o Senhor abra uma porta, eu quero que o Senhor estabeleça a tua vontade na minha vida. Deus, eu preciso disso, disso, disso e daquilo. E o Espírito Santo se move. Ele começa a te mostrar de alguma forma. Olha só, eu estou te dando, olha só, eu estou abrindo, olha só, olha aqui. Sabe qual é o nosso problema? É que nós nos ajoelhamos para falar com Deus. Em vez de nos arrepiamos e fazemos aquela voz, ó Deus do céu, Tu que sabes de tudo, aleluia, conhecedor dos corações. E falamos em mistério. E ficamos ali, suamos no quarto. Aí nós nos levantamos. E depois Ele vai responder, não é de uma forma extraordinária, tão espiritual como nós estávamos no quarto. Ele vai nos responder de uma forma natural. E a gente não entende a resposta de Deus porque achamos que Ele é só espiritual. Ele nos fez corpo, alma e espírito. Aprenda a discernir o mover de Deus na sua vida. Deus não é só espírito. Ele é espírito, mas Ele também usa pessoas para falar conosco. Pessoas que são a sua imagem, a sua semelhança. Logo, pois, Deus, eu creio que Ele é um espírito que usa pessoas. E se Ele usa pessoas de carne e osso, Ele também é essa matéria.
Porque Deus é tudo em todos. E o Senhor quer que a gente entenda como Ele está se relacionando e como Ele está respondendo às nossas orações. Nós precisamos entender que entrar no quarto e fechar a porta é algo íntimo, é algo secreto. E quando nós estamos na nossa intimidade, nós vamos nos despir. Nós vamos tirar nossas roupas, tirar nossas máscaras, e Ele vai nos ver como nós somos. Nós precisamos aprender a ter intimidade com Deus. Deus não está procurando pessoas religiosas. É perda de tempo você entrar aqui e você achar que você... porque é segunda-feira, tem que ir no culto. Não faça isso. Não se prenda a um dia da semana para cultuar a Deus. Adore a Ele. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, adore ao Senhor com toda a sua vida. Você entrou por essas portas para que Ele possa te edificar, para que você continue adorando ao Senhor ao sair dessas portas. Sabe por que muitas vezes o Espírito Santo não se manifesta? Aqui, eu estou falando dessa igreja, não estou falando de outras, eu vou falar dessa. Da forma que algumas pessoas gostariam, é porque outras pessoas não estão com o mesmo sentimento. É verdade. Eu posso querer que o Espírito Santo batize você com línguas, que o Espírito Santo te cure, que você cuspa câncer para fora. Eu posso querer tudo isso, mas o seu coração, o coração do outro irmão, o coração do outro irmão não estiver alinhado no mesmo propósito, os sinais não vão acontecer. Glória. Nós precisamos andar em concordância. O irmão está lá preocupado com o material. O outro está lá preocupado com a casa dele e não consegue fechar a porta da casa dele para vir para a casa do Senhor. Ele só fica pensando no problema dele. E o reino de Deus não se manifesta em nosso meio. Nós precisamos discernir a voz do Espírito Santo de Deus. Os cultos não podem ser sempre monótonos as mesmas coisas. Que é impossível, meu Deus, você está aqui há um ano ouvindo várias mensagens, você não tem um testemunho de glória para contar. Deus não está fazendo nada na sua vida. Você tem prazer em estar na casa do Senhor, você é crente, você ora, você jejua. Por que você não tem milagres para contar? Glória. E ainda que os sinais não estejam acontecendo externos, nada mudou dentro de você. É a mesma cara que você tem. É o mesmo cansaço. A sua vida espiritual não aumenta, não cresce. Nada muda. Será que você não está simplesmente acostumado a um ritual? Você não está só acostumado a entrar na igreja, a ouvir louvores para você ficar um pouco mais leve, depois você vai na semana. Deus não quer religiosos. Ele quer adoradores. Glória a Deus. Deus quer se manifestar na sua casa quando você orar. Aleluia. O céu tem que se mover quando você estiver lá e não tem pastor nenhum, mas o pastor, o bispo da sua alma está com você no seu quarto de oração. Deus quer falar com você. Deus quer ter intimidade com você. E sabe aquela situação que foi na semana passada? Aquela mulher que vai falar com o profeta que diz que ela precisa de ajuda, o seu marido está morto e ela não tem nada em casa. E aí o profeta vai perguntar para ela: o que é que você tem? Eu tenho um pouquinho de azeite, então vá lá, fecha a tua porta e faz assim, assim, assim. Quando ela volta ao profeta, ela não volta mais uma vez perturbando o profeta. Não tem nada na minha casa. Ela volta ao profeta com um milagre e perguntando ao profeta: o que é que eu faço com tanta bonança na minha casa? Venha, ouça a palavra de Deus e volte cheio do Espírito Santo, perguntando a Deus: o que é que eu faço com tanta unção? Como é que eu reparto o que eu recebi na minha casa?
É lá no seu quarto, é na sua intimidade que você vai ser cheio do Espírito Santo. E você vai perguntar para Deus: Deus, estou transbordando. O que eu faço com o que o Senhor me deu na minha intimidade? Deus está nos querendo estabelecer, o Senhor está nos querendo dar maturidade e autoridade. Mas nós não queremos receber. Sabe o que nós queremos receber? Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá um marido, me dá uma namorada. Deus, abre aquela porta. Senhor, despede aquela pessoa. Senhor, tira aquela pessoa que está me incomodando no meu trabalho. Senhor, fecha a boca daquela serpente lá. Nós não estamos conectados com a vontade de Deus. E nada acontece. Voltamos para casa cansados. E o problema são essas 4 paredes aqui, porque Deus não se move aqui na igreja da Estrela de Madureira. Ele não se move, não, nada aconteceu na minha casa. Ele não está tendo liberdade para se mover em você, porque você não tem dado liberdade ao Espírito Santo. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou neste lugar. E se nós estamos aqui falando dele, falando os milagres dele, repartindo sua palavra, saiba que ele está aqui. Agora eu te faço uma pergunta. Tu tá aqui? Eita, glória. Tem gente que tá ouvindo e não tá aqui. Aí quando for segunda-feira que ele vem, vai entrar de novo, fica com a mesma cara e também não tá aqui. Depois vai dizer que não tem unção aqui, que não tem nada aqui. Eu vou para outra igreja, onde tem um super mover e Deus está lá. Cuidado. Nem tudo aquilo que parece que é. O que vai te libertar é a palavra de Deus. O que vai endireitar os meus caminhos é a palavra de Deus. O que vai nos convencer do pecado, justiça e juízo é a palavra de Deus. Aqueles homens, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando Pedro abre a sua boca, ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele prega a palavra. Ele fala de Cristo. Ele fala da mensagem. Aquelas pessoas começam a se mover dentro delas e se arrependem. E logo depois o fogo cai sobre elas. Mas primeiro veio a palavra. Antes do mover do Espírito na minha vida e na sua vida, primeiro tem que vir a palavra. Porque é a palavra que vai nos libertar, a palavra vai nos direcionar, a palavra vai tirar as trevas da nossa mente. Quando ele fala, quando a palavra é liberada, tudo aquilo que é trevas se transforma em luz. Ele disse: haja e ouve. A terra, ela se forma e vazia. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Quando ele abriu a boca, as coisas começaram a acontecer. Quando Deus liberar uma palavra sobre a minha e sobre a sua vida, as coisas vão começar a acontecer. Dê crédito à palavra de Deus. Não é profeta, não é mão cheia de poder na sua cabeça. É a palavra dele se movendo dentro de você. Quando não havia nada, o Espírito pairava sobre a face das águas. Irmã, eu não tenho dom, eu não tenho vocação. Irmã, eu não entendo a palavra, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. Deixa o Espírito se mover através da palavra dentro de você. Que você vai ver os luminares aparecendo, as estrelas. Você vai começar a contemplar o que antes você não via. Amém. O Espírito Santo de Deus precisa voltar para dentro das igrejas. Amém. Ele foi jogado fora. Ele foi jogado fora porque eu tenho que ter... Na verdade, para você se converter, você tem que ter um cabelo grande. Depois, tem que usar uma saia bem comprida. Segundo lugar, você não pode fazer isso e aquilo. Aí você está crente. Esqueceram que tem que limpar o que está dentro, não é o que está fora. O que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra, mas é o que sai da boca. O que tem saído do meu e do seu coração, como é que nós estamos por dentro? À medida que dentro é limpo, o que está fora também fica. Quando dentro está iluminado, o que está fora também é luz. E vai ser agradável aos olhos dos que os veem. E vai ser agradável aos olhos de Deus. Achamos que o Espírito Santo é um monte de regras. Não! Ele trouxe o Novo Testamento, que é o sangue de Cristo.
não são regras de homens. Mas se o Espírito Santo habita dentro de mim e de você, Ele vai estabelecer as regras dele e nós iremos obedecer. Se o Espírito Santo habita em nós, Ele vai dizer: não faça, não vá, não olhe, se arrependa. Mas é necessário pregar a palavra, porque a palavra nos confronta, a palavra nos convence, a palavra nos transforma. Esse é o maior mover espiritual e pentecostal, a sua palavra com poder. Glória. Paulo vai dizer: eu fui pregar, não foi com palavras de persuasão, mas foi com demonstração de poder de Deus. Nós precisamos de equilíbrio. Precisamos meditar na palavra e nos encher do poder do Espírito Santo, para que quando a palavra sair da nossa boca, saia com o poder do Espírito Santo. Não saia inflamada pela nossa carne, porque senão nada vai acontecer. Eu posso olhar para a irmã que está lá na ponta e eu, da minha carne, achar que é tal palavra para ela. Não, aí não tem mover do Espírito Santo, é a carne que fala. Precisamos alinhar a nossa oração ao Espírito Santo. Espírito Santo, que a sua igreja precisa ouvir nessa noite. Espírito Santo de Deus, o que o Senhor tem para mim neste lugar. Espírito Santo, aonde eu estou pecando, aonde eu estou errando, Deus. Olha, se você perguntar ao Espírito Santo por que você não consegue ter respostas na sua oração, essa palavra é uma resposta. Presta atenção nas orações que você faz com Deus. Nós queremos as respostas, mas quando a resposta vem, essa resposta não, porque não vemos como resposta. É do jeito que eu quero ouvir, da forma que eu quero que ele se mova. Ele é livre, ele se move como ele quer, ele não depende de você, ele não depende de mim. Ele é santo, ele é poderoso, ele é grande, ele é tremendo. Se alinhe ao propósito de Deus e você vai ver as coisas acontecerem na sua volta. Será que você está vivendo a vida que Deus desenhou para você e preparou para você? Muitas vezes eu estou vivendo a minha vida e eu acho que Deus tem a obrigação de me dar e de falar e de fazer o que eu quero que Ele faça na minha vida. Você escolheu o seu trabalho, você escolheu o lugar que você vai morar, você escolheu a sua casa, você escolheu esse marido, você escolheu essa mulher, você escolheu. Que nós possamos fazer escolhas alinhadas com a vontade de Deus. Amém, sim. Porque quando nós pedimos ao Pai alguma coisa, vai ter propósito estarmos naquele lugar. Quando nós clamamos e pedimos direção ao Espírito de Deus, ainda que pareça meio estranho, meio mais ou menos, não parece tão agradável, você não sabe o que tem ali por trás daquela oportunidade. Você não sabe o que tem ali te esperando. Não olha para a aparência, não olha para aquilo que está diante dos seus olhos. Peça revelação para Deus, para que Ele confirme se isso vem dele ou se vem de você. Estamos vivendo muitas coisas que vêm de nós e por isso estamos tão cansados e sobrecarregados. E o Senhor nos diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu quero aliviar o fardo de vocês, mas olha só, meu fardo é leve, meu jugo também é suave. Mas aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então eu quero mansidão da sua parte. Eu quero humildade. Nós não temos humildade para deixar o Espírito Santo nos corrigir. É um grande pecado a soberba e o orgulho. Isso é uma vaidade em nós. Não, eu não estou errada. Eu não faço errado. Essa palavra aqui, mas a Bíblia fala que o Espírito Santo veio para nos exortar, nos corrigir, nos redarguir, nos instruir. Filho meu, não aborreças a instrução. Se o Senhor nos corrige, se Ele chama a nossa atenção, é porque Ele quer que nós venhamos ter vida de vitória. Quem tem prazer em nos oprimir é o mundo e é o diabo. Quando nós ouvimos a correção de Deus, nós temos uma caminhada de autoridade, uma caminhada de vitória.
Quando vem uma oportunidade que não vem do Espírito Santo, Ele logo te mostra, isso não vem de mim, porque Ele aponta a você, você tem intimidade, você sabe que é Deus e você sabe quando não é. O mundo é mau, está aí fora. O Senhor vai dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem o som da minha voz e eu também conheço a voz das minhas ovelhas. Nós sabemos quando é Deus que fala com a gente, nós que somos ovelhas do seu rebanho. Agora quem não é, ouve a voz do estranho. A ovelha não, quando ouve a voz do estranho, ela sai fora. Essa não é a voz do meu pastor. Essa é qualquer outra voz, mas não é a voz do meu pastor. Eu tenho um pastor, você tem um pastor. E nós precisamos conhecer a voz daquele que está nos guiando. Porque, infelizmente, existem muitos falsos pastores levando palavras que não são revelações de Deus e não vão te levar a lugar nenhum. Você vai continuar paralisado, estagnado, não vai crescer, não vai romper, porque não vem de Deus. Nós precisamos ter essa maturidade, autoridade, para que quando ouvirmos a palavra, saibamos, Deus está querendo me mudar de direção. Deus está me chamando para um particular. Deus está pedindo para que eu me afaste, para que eu recue. Deus está falando comigo. Nós precisamos saber. Nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor. Quando 2 de vocês concordarem, será feito. O que queres que eu te faça? A vontade daquele cego Bartimeu que estava clamando estava alinhada com a vontade de Deus. Deus queria curá-lo, Jesus queria curá-lo, mas perguntou para ele, o que você quer? E se ele dissesse, eu quero uma carroça? Ele iria perder uma grande oportunidade de ser curado da sua cegueira. Porque essa não era a vontade de Deus, não era dar uma carroça para ele. Tem gente pedindo carroça, cego. E Deus está querendo limpar os seus olhos e tirar a cegueira de você. Mas você está pedindo. O Senhor está te perguntando, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero um jumento. Você não tem nem pernas. Você precisa que Ele coloque pernas em você. Mas você acha que é um jumento que vai te locomover. Mas o Senhor quer te dar pernas. E você não ganha um jumento nem as pernas, porque Ele não quer te dar jumento. Mas quando você entender que você precisa de pernas, Ele vai te perguntar, o que queres que eu te faça? Você vai dizer, eu quero pernas. Ele, eu quero te dar pernas. Receba pernas. Nós estamos pedindo algo a Deus. Isso não é a vontade dele. Vou continuar com o exemplo do jumento sem do jumento e o homem que quer as pernas. Está lá sentado lá sobre as nádegas, acha que não tem perna. Deus não me ouve. Ele não me dá um jumento. Eu estou pedindo a Ele 30 anos um jumento, Ele não me dá o jumento. E o Senhor querendo dar há mais de 30 anos a tal das pernas, mas Ele acha que Ele tem que ter um jumento. O que você acha que você tem que ter? E você está pedindo a Deus. E essa não é a vontade dele para a sua vida. E você fica parado, achando que ele não está ouvindo a sua oração. De fato, ele quer até te atender. Mas o que você está pedindo não tem nada a ver com o que ele já fez lá na eternidade. Lá na eternidade, ele autorizou você receber pernas. Mas aqui embaixo, você quer um jumento. Tudo que ligado na terra será ligado no céu. Não dá para ligar o jumento com as pernas, porque aqui embaixo tem que estar alinhada à vontade de ter as pernas para que você receba o que ele já desenhou que é para você, as suas pernas. Senhor Espírito Santo, o que é que tem na eternidade para a minha vida? O que o Senhor disse que faria para mim? Já liberou até a palavra, mas eu não recebi a revelação do que está preparado para mim. Deus, eu quero ser um líder espiritual, eu quero ser um profeta. Deus, você não vai ser um profeta. Você vai ser um excelente diácono, não é profeta. Mas Senhor, eu quero ir às nações, eu quero ser enviado. Mas eu te escolhi para desenvolver muito bem o diaconato. Mas eu quero ser profeta e ir às nações. Mas você não vai, porque eu não quero isso para você.
E você fica sofrendo, mas eu quero ser um profeta, eu vou para as nações. E nada acontece, não está alinhado com a vontade de Deus. Senhor, eu quero ser um juiz. E não é que isso seja mal e errado, é bom. Mas eu quero te dizer algo que é maior e melhor. É maravilhoso estar alinhado à vontade de Deus, porque nisso há alegria. Quando a nossa vida tem propósito diante de Deus, ela é uma vida alegre. Quantas pessoas queriam tanto chegar a um lugar alto, ser um juiz, ou um advogado, ou sei lá, ser um grande pastor, um grande profeta, e hoje elas são. Mas elas são infelizes porque o coração delas está em outro lugar. Na verdade, elas não queriam ser juízes, elas queriam ser um pintor, um artista. Ele não queria, no fundo, ele não queria ser isso. Não é o lugar que a gente senta para ostentar para as pessoas. É o lugar que Deus preparou para mim, para você. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele diz, façamos. Ele entra em acordo. A Trindade entra em acordo e nos cria a imagem e semelhança de quem Ele é ou de quem eles são. Os três são uma só pessoa, mas em acordo eles são uma só pessoa. Se eles estivessem em desacordo, seriam de fato apenas três pessoas, cada um querendo fazer a sua vontade do seu jeito. Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, porque eles concordam, eles estão em acordo. Quando um homem e uma mulher se casam, eles são uma só carne, porque eles estão de acordo no matrimônio. Eles não são mais uma mulher e um homem, eles são uma só pessoa. Eles são dois, mas são um ao mesmo tempo. E é isso que Deus quer de mim, de você. Jesus vai orar e vai dizer, Pai, que eles possam ser um conosco, como eu sou um contigo. Pai, que eles possam ter o mesmo sentimento e a mesma vontade que o Senhor tem, que eu tenho e que o Espírito tem. Deus quer que nós sejamos um com Ele. Mas Deus está aqui, eu quero que Ele esteja dentro de mim. Ao mesmo tempo que Ele está dentro de mim, eu quero sair de fora dEle para fazer o que eu quero e daqui a pouco... Não tem como. Nós temos que ser um com Deus. Se nós somos um, nós temos que concordar. A palavra também vai dizer, não dá para andar em dois juntos, se não estiverem de acordo. Tem um outro exemplo que a Bíblia usa muito, que é sobre o casamento. E a palavra de Deus diz que é um mistério muito grandioso de Cristo com a sua igreja. Ele fala do casamento, depois ele fala que grande é o mistério de Cristo com a igreja. Olha esse exemplo. Quando uma mulher não consegue mais concordar com o seu marido, ou o seu marido com a sua esposa, daqui a pouco vem o quê? A separação, o divórcio, porque eles não estão mais de acordo. Eles discordaram tanto que houve a separação. Se você continuar discordando de Deus, você pode continuar até frequentando esses cultos, mas vocês não estão mais caminhando juntos. Moisés vai dizer assim, não quero ir para lugar nenhum sem a tua presença. E o Senhor disse, mas eu vou te levar, vou deixar um anjo ir. O anjo vai, abre as portas, faz e acontece. O anjo vai mover os milagres. Não me faça sair daqui se não for com a tua presença. Sabe o que a gente está fazendo diferente de Moisés? Eu quero ir, não interessa, eu quero que os milagres aconteçam. Agora se é com a presença, se é sem a presença. Nós temos que ter uma conexão tão grande com Deus que o divórcio não pode acontecer. Eu não quero me separar do amor da minha vida. Eu não quero me separar do Pai. Eu não quero me separar do Filho. Eu não quero me separar do Espírito Santo. Que nós possamos ser um com Ele. Você precisa aprender a concordar na sua oração. E a partir de hoje, a nossa oração vai ter que mudar. A nossa oração vai ter que começar a ser diferente. Quando você se prostrar, espera um tempinho. Deixa a sua alma ansiosa se calar. Porque quando a gente se ajoelha, a gente quer logo falar, Pai, Senhor, olha aquele marido, Senhor, olha aquele filho. Deus, eu estou angustiada. Senhor, eu estou tão cheia de problema. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Senta na cama. Ou se ajoelha, eu não sei como você ora. E fala, Espírito Santo, estou aqui. Enche meu coração com as tuas palavras. Eu não sei o que orar.
E nós, incluindo eu, iremos nos arrepender. Me perdoa, Espírito Santo, porque durante muito tempo eu vim para a intimidade para resolver as minhas necessidades. Eu não queria saber o que você queria de mim. Me perdoa, Espírito Santo, porque eu vim aqui no quarto para orar e eu te joguei fora e fiquei falando sozinho. E você ficou no canto triste chorando. Espírito Santo, eu me arrependo. Vem cá, Espírito Santo. Ora comigo. Quem precisa de oração? Quem precisa de mim nesse momento? Eu estou preocupada com esse novo emprego, mas Espírito Santo, tem alguém precisando da minha oração? E se não é a minha casa, não sou eu, não é a minha necessidade, por quem que o Senhor quer que eu ore? Espírito Santo de Deus, muda o meu coração. Eu preciso de um coração que esteja alinhado com a sua vontade. E nós iremos sofrer menos, porque ficaremos menos ansiosos, porque nós vamos ver as manifestações de Deus a nosso favor. E ainda que não vejamos as manifestações da forma que nós gostaríamos, o nosso coração vai receber a paz que excede todo o entendimento, para que a gente possa aguardar e esperar o tempo do milagre nas nossas vidas. Eu sei que talvez você queria ouvir outra coisa, mas é o que Deus tem para falar com você. Você precisa aprender a orar, porque se você não aprender a orar, a oração do profeta não vai adiantar, a irmã vai colocar a mão na sua cabeça, não vai adiantar. Porque quando você sai daqui, você tem as suas guerras, as suas lutas, e você tem que orar. E se você está orando há mais de 10 anos, 5 anos, 1 ano da forma errada, o Espírito está te ensinando a mudar de direção para que você tenha respostas rápidas, para que você veja as manifestações acontecendo ao seu favor. E você que já está orando alinhado à vontade de Deus, você precisa desse discernimento. Deus está se movendo, está te mostrando. Eu estou te mostrando, você pediu, agora está aqui, agora eu estou fazendo. Você não está vendo? Você não está vendo as coisas novas acontecendo? Agora você continua me pedindo uma coisa que eu já estou fazendo. É só você tomar posse, se apoderar daquilo que você me pediu. Tem uma outra coisa. Nós oramos a Deus, pedimos as coisas a Deus, mas na hora que se manifesta, somos covardes para nos apossar daquilo que nós pedimos para Ele. Não seja covarde, tenha ousadia. Ele não te deu espírito de medo, mas te deu espírito de ousadia. Glória a Deus. Tem pessoas que pedem muitas coisas a Deus, vivem uma limitação, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, em um ciclo que não se rompe, é algo que não acaba. E chega a hora de Deus cortar um ciclo. Não, peraí, não é bem assim não, calma aí, eu não estou pronto ainda. Mas vem cá, você não estava pedindo? Como é que você não está pronto? Você não estava orando e desejando? Como é que você não está pronto? Não, mas eu não sei, é muito rápido, aconteceu. Não aconteceu muito rápido não. Tu está 3 anos nesse processo, 5 anos, 40 anos. Não foi tão rápido assim. Não, mas eu não imaginei que seria agora. Tu está chorando há 3 anos, 5 anos, 30 anos, pedindo algo a Deus. Acontece. Não, eu não estou pronto, não seja covarde. Se apodera daquilo que Deus tem preparado para você. Não é que eu e você mereçamos, mas Ele tem misericórdia de nós. Não é porque você foi bonzinho, é porque chegou o tempo de Ele te abençoar. Senhor, eu estou tão sozinha, Senhor. Aí Deus faz. Não, Deus, mas agora também não é assim também não. Eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu espaço. Criatura, você não queria. Se a posse é seu, eu estou te dando. Aí eu quero fechar com esse versículo, que eu amo esse versículo. É um salmo que diz assim. Eu orei muitas vezes esse salmo. E de vez em quando ele me vem à minha mente. Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de maneira que eu alcance coração sábio. Nós precisamos ter sabedoria. Glória a Deus. Deixar
Quero o Espírito Santo nos ensinar a viver um dia após o outro, observar o nosso tempo, observar a nossa vida e pedir, Senhor, me ensina. Ensina-me a contar os meus dias. Precisamos entender os tempos e as estações que nós estamos vivendo. Se hoje é inverno, veste roupa de inverno, mas se é verão, porque está tudo agasalhado? Entenda as estações e o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas. Ainda que você tenha medo ou aversão ao frio, não importa, ele vai aparecer porque é tempo de frio. Agora peça ao Senhor sabedoria para você viver esse dia frio. Peça ao Senhor sabedoria. Peça a Ele sabedoria para você viver com qualidade a sua vida. Peça ao Senhor sabedoria para você pedir. Não recebem porque não pedem. E recebem mal porque também não sabem pedir. Não sabem pedir, não pedem com sabedoria. Recebeu isso daí, ó. Agora aguenta, porque foi o seu pedido de oração. Não foi o que tu pediu? Foi, mas eu não quero, mas você pediu, eu te dei. Agora toma. É seu. Vamos aprender a pedir. Em primeiro lugar, peça ao Senhor sabedoria. O temer a Deus é o início da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, até aquilo que nós desejamos, nós queremos que Ele aprove o nosso desejo. Nem aconteceu, mas eu quero que Ele aprove o que eu estou desejando dentro do meu coração. Eu estou desejando isso, Espírito Santo de Deus. Eu temo ao Senhor. Agora, Pai, se esse sentimento, se esse desejo não vem de você, arranca do meu coração. Nós precisamos voltar a temer a Deus e saber se os nossos desejos estão alinhados ao desejo e à vontade de Deus. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Pode ficar do jeito que você está. Vamos tentar, olha, todo mundo, vamos tentar, não precisa orar em voz alta, não. A partir de mim, irmãos, vamos fazer agora um exercício. Nós vamos tentar alinhar a nossa oração essa noite, para que a gente possa receber o que nós em conjunto iremos pedir. Amém? A palavra foi dita. O que vocês concordarem, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Por favor, vamos concordar o Espírito Santo, eu e você. E nós iremos receber o que nós vamos pedir nessa noite. Em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo de Deus, obrigada pela Tua palavra, pela Tua mensagem. A Tua palavra que ela é viva, ela é eficaz, ela é mais poderosa, Senhor, que uma espada afiada. Senhor, eu quero te pedir nessa noite perdão. Me perdoa, Pai, porque se eu tenho orado, Senhor, sem concordância com a Tua palavra, com a Tua vontade, eu estou em pecado, eu me arrependo. Pai, nos perdoa. Porque muitas vezes oramos não com o espírito de intercessão, mas oramos com a nossa alma batida, a nossa alma cansada, a nossa carne debilitada. E eu te peço perdão por essas orações que não têm surtido efeito no mundo espiritual e na terra. Nos perdoa, Espírito Santo. Pai, nessa noite, juntamente com a Tua igreja, com os meus irmãos, eu quero te pedir, nos ensina a orar. Nos ensina, Senhor Deus amado, a desejar aquilo que o Senhor deseja. Amar aquilo que o Senhor ama, aborrecer o que o Senhor aborrece. Nos mostra, Pai amado e querido, qual é a Tua vontade para as nossas vidas, para que nós possamos produzir frutos, e frutos, Pai amado e querido, para o Teu reino. Como já foi dito aqui, Senhor, para que não venhamos ser cortados. Nós não queremos ser cortados, jogados fora e queimar, Senhor, porque não valemos de nada. Mas, Senhor, queremos ser úteis. Queremos ser úteis para com nossas vidas. Queremos ser úteis para com a nossa oração. Queremos ter uma vontade, Pai amado, que não é superior à sua, mas é alinhada com a Tua vontade. Pai, a partir de hoje eu quero te pedir, como Cristo pediu, que nós possamos ser um contigo, como Cristo foi contigo e com o Espírito Santo aqui na terra. Que aqui na terra possamos ser um contigo, Pai. Possamos ser um com os outros. Possamos ser um corpo alinhado aqui na terra. Espírito Santo de Deus, nos ajude, Senhor, a assumir a posição que o Senhor quer que a gente venha assumir como corpo, como igreja. Corpo ligado à cabeça, Pai, e não desligado da cabeça. O corpo, para se movimentar, tem que concordar com a cabeça, com o cérebro. Espírito Santo, que nós possamos nos mover à Tua direção.
Que possamos nos mover para onde o Senhor quer nos mover e não para onde nós queremos ser movidos pela nossa vontade, Senhor. Pai, eu entrego, Pai, o desejo do coração de cada homem e mulher que está aqui presente. Ensina-nos, Senhor, a sermos adoradores, Pai, que te adorem em espírito e em verdade. Algumas pessoas precisam de respostas, mas precisam, Senhor, alinhar suas orações. Ajude, Pai, o meu irmão nessa noite. Pai amado, Pai santo e Pai querido, existem pessoas também que já receberam respostas, mas estão com medo de assumir responsabilidade. Ajuda-nos, Deus, porque o Teu reino é tomado à força e com violência. E eu te peço, Pai, esse espírito de ousadia, essa unção sobre a vida dos meus irmãos e sobre a minha vida também. Que nós possamos nos apoderar daquilo que o Senhor já nos entregou. Pai, eu abençoo os meus irmãos, suas vidas, suas casas. Eu abençoo os seus sentimentos, a sua vida espiritual. A partir de hoje, a oração deles vai mudar, Pai. Eu creio nisso, porque o Senhor está falando com eles isso, porque o Senhor está requerendo mudança. E o Senhor crê nos Teus discípulos, Pai. Glória. Eu oro pela maturidade dos meus irmãos. Eu oro pela manifestação do Teu reino neste lugar. Eu oro para que o Teu reino se manifeste em nossos lares. Eu oro, ó Deus, para que aquilo que nós orarmos em concordância com o céu aconteça em nossas vidas. Pai, te agradeço pela iluminação dos nossos olhos. Mais uma vez te peço perdão pelos nossos erros e nos ajude, Pai, a caminhar com unção e autoridade. Em nome de Jesus. Amém.